Hoje você vai aprender de maneira prática como utilizar o use state do React. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o nosso primeiro vídeo nesse novo formato, com um novo nome, nova logo. Vocês devem ter observado isso. E neste vídeo nós vamos começar aqui uma série muito especial. Eu chamei de Frente com React, na teoria e prática. Vai ser um quadro onde a gente vai falar sobre temas importantes sobre o React, em especial os hooks, tá? Mas não somente eles, onde a intenção aqui é que a gente aprenda sim a teoria, mas principalmente a prática, a como utilizar esses conceitos do React, tá? Nossa intenção aqui não é criar um curso, tá? Não é criar um curso de ponta a ponta ali do React, é mais tratar pontos e itens específicos que tendem a gerar bastante dificuldades, né? Sempre é um ponto de atenção ali que eu tenho que eu preciso ter com os meus alunos, tá? Então, sem mais delongas, o que é que a gente vai aprender aqui hoje? Hoje nós vamos aprender sobre o use state. Vamos ver a sua definição, o que é estado e também um exemplo prático, tá? O use state, ele é um hook. Os hooks são funções especiais no React. A primeira delas que a gente vai ver aqui vai ser o use state, que é uma das principais, tá? Esse hook, no caso o use state, ele serve para declarar uma variável de estado. Então é com ele que a gente vai fazer a manipulação simples de estado, tá? Mas para que a gente entenda o que é uma variável de estado, vem a seguinte pergunta: mas o que é estado? Tem como você entender uma variável de estado sem saber o que é estado. Então vamos aprender aqui o que é de fato o estado no React, tá? Imagine um jogo de futebol que está 0-0, ou seja, empatado, tá? Então temos aqui os nossos times Python Futebol Clube e também o JavaScript da Colina. Esse jogo neste momento está empatado, tá? E aí o seguinte, esse placar 0-0 é o estado inicial, é a maneira como nosso jogo aqui no caso, ele vai iniciar, ele inicia sempre 0-0. Só que em alguns casos, a gente vai precisar alterar esse estado. No caso do jogo aqui, não é diferente. E aí vem a seguinte pergunta: qual é o momento que o placar vai mudar? Bom, o placar muda quando tem um gol. Então, quando tiver um gol, a gente vai ter o quê? A mudança de estado, ou o placar vai precisar ser alterado. Por que eu trouxe esse exemplo do placar aqui? Ó? É o seguinte, o que é que o gol representa? O gol representa uma mudança. Até então nós tínhamos o estado inicial, que era o jogo empatado, 0-0, mas agora nós temos um fato novo, um gol. Esse gol vai mudar completamente a dinâmica do nosso jogo, em especial, principalmente aqui no placar, que a gente vai precisar ter uma atualização nesse valor. E observe o seguinte, ó, esse valor aqui, ó, essa mudança de estado que houve aqui, ela houve aonde? Na nossa representação aqui, a gente está fazendo num slide, mas façam a seguinte abstração. Isso daqui, ó, essa mudança que está acontecendo na interface. E o que seria essa interface? É o ponto de contato entre o usuário, no caso nós, tá? E a nossa aplicação, ou o nosso sistema, o nosso site. Então a interface é isso aqui, ó. É esse elemento visual que nós temos aqui. E o ponto é justamente esse. Sempre que for necessário a mudança de valores que são utilizados pela interface, sempre que esses valores da interface precisarem ser alterados, é nesse momento que a gente tem interfaces. Quando a gente fala de estado no React, não quer dizer que a gente não possa utilizar variáveis comuns, que a gente não possa utilizar objetos, array. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que até podemos utilizar variáveis comuns, só que se é uma variável que está sendo utilizada na interface, ela precisa ser controlada pelo hook, no caso aqui, o useState. Eu vou mudar aqui a nossa tela para que a gente possa observar aqui o nosso código, tá? Eu deixei aqui um código pronto, tá? Para a gente observar aqui, ó. Nós temos aqui o nosso Python Futebol Clube, o JavaScript da coluna e o nosso placar aqui que está
é 0 a 0. Clicando aqui nos botões de gol que eu deixei, observem que não acontece nada. Vamos fazer aqui o seguinte exercício, ó. Aqui é uma aplicação bem simples, tá? Feita com Vite. Eu deixei apenas aqui a imagem de cada um dos times e um botão sem nenhuma ação ainda para fazer o gol, e o gol aqui fixo, ó, 0, tá? No placar. O que é que acontece aqui, ó? Vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos criar aqui uma variável. Eu vou chamar ela com let, porque a gente vai precisar alterar o valor dessa variável. Num goals, e vou colocar aqui o Python, tá? Números de gols do Python. E vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma função, e nessa função eu vou colocar, chamar de adicionar goal Python, tá? E aí o seguinte, nessa minha função de adicionar gols Python aqui, ó, essa função aqui, ela vai ser a responsável por fazer o quê? Vou pegar a minha variável num goals Python e colocar para atribuir ela mesmo mais 1, ou mais igual 1 também poderia ser. Então, sempre que eu chamar essa função adicionar GoPython, nós vamos pegar o número de gols Python e vamos adicionar mais 1. Então, se é 0, vai ficar 1, se é 1, 1 mais 1 vai ficar 2, e assim vai acrescentando. E aí o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, essa minha função, vou vir aqui no meu botão de Go do Python e vou colocar aqui o meu evento de onClick. E vou colocar aqui, ó, dessa forma, com a sintaxe de arrow function, não estranhe. Isso daqui, a gente pode até depois ter um vídeo mais detalhado sobre, mas é apenas para garantir que somente quando o botão for clicado, aí sim a função vai ser chamada. E quantas vezes esse botão for clicado, pode ser 10 vezes. As 10 vai chamar a função. Tá? É só para garantir isso e evitar erros, tá bom? Eu sempre coloco assim nas minhas funções para alterar o valor de variáveis. E é o seguinte, ó, no onClick aqui, ó, a chamar a função adicionar GoPython. E aqui eu vou colocar um console.log só para a gente ter a certeza se essa variável está sendo ou não alterada, tá? Vamos voltar aqui, ó, para o nosso placar. Eu vou abrir aqui no inspecionar o console. Abriu aqui na lateral, eu vou limpar, deixar limpinho. Clicando aqui em Go, observe que, ó, aqui apareceu o valor 1, mas aqui não, tá? De novo, ó, 2, de novo, 3, mais uma vez, 4. Então, observem que a nossa variável, a numGoals, ela sim está sendo alterada. Mas por que que ela não está sendo mudada o valor aqui, ó? Primeiramente, porque a gente esqueceu de colocar aqui embaixo. Vou até colocar aqui, ó, erro de BIOS, né? Vou trocar aqui o zero fixo pela essa sintaxe aqui, ó, dentro de chaves para demarcar ali JavaScript no React. Vamos repetir novamente o nosso teste aqui. Eu vou recarregar, vou limpar. Aqui, ó, Go. 1, 2, 3, 4. Observe que aqui não altera. Por quê? Porque esse zero está na interface. Sempre que o valor estiver na interface, vai demandar uma alteração de estado, tá? Professor, mas o valor não mudou? Mudou. Só que o estado desse cara aqui também mudou por estar sendo utilizado na interface. É só na interface que dá problema, tá? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Usando o nosso hook e use state, né? No caso aqui do React é o que a gente vai aprender agora. Voltando aqui para o nosso slide, ó, vamos aqui entender o seguinte conceito aqui, ó. Quem manda é o React, tá? Até coloquei aqui a imagenzinha do árbitro, porque é ele o juiz. Ó, pensem o seguinte, em um jogo de futebol oficial, se o jogador faz um gol, mas o árbitro não aprova, não valida o gol, esse gol vai ser de fato validado? Vai ser válido? Vai contar? Não vai. Por quê? Porque quem manda é o árbitro. Então, enquanto ele não disser foi gol, não adianta. Por mais que a bola entrou na rede, não vai ser gol enquanto o árbitro não disser foi gol. A mesma coisa acontece aqui no React. Para qualquer hook, não só use state, quem manda é o React. Então, o React controla principalmente a interface. Então, se você precisa mudar um valor da interface, você, programador, não tem autorização para fazer isso. Você tem que pedir a quem? Pedir ao React. Então, você tem que ir lá dizer, React, seguinte,
eu preciso mudar o valor da interface. E aí como é que você faz isso? Utilizando os hooks, no nosso caso aqui utilizando o useState. Então você vai lá no React, como é que você faz isso? Primeiro, você importa o useState do React, a gente vai fazer aqui ó, nessa sintaxe de desestruturação, vou já explicar um pouquinho mais sobre. E aí o seguinte, ó, depois você cria essa sintaxe aqui, ó, que vai ser uma constante, coloca aqui, ó, dentro de um array, tá? Que também é uma desestruturação, já explico um pouco mais sobre também. E esses colchetes aqui, eles marcam o início e o fim. E vai receber duas variáveis, ó, coloca estado, vírgula, função. Esse estado vai ser a variável que você vai utilizar o nosso numGoesPython, por exemplo. Ela é a variável de estado. É ela que vai armazenar o valor. Só que esse segundo parâmetro aqui, ó, é a função que altera o estado. É a função que o React te dá para que você use para mudar o estado. Então você não pode só simplesmente atribuir um valor ao estado. Não. Você tem que usar a função e a função que altera o valor. E de onde é que vem esses valores? Do nada? Não. Você pega do useState que você importou do React. Então, recebe useState, que é o hook, e esse hook useState é ele que te devolve o estado e a função de alterar estado. E aqui dentro você pode colocar um valor inicial. E aí ele é opcional, tá? E aí o seguinte aqui, ó. Fazendo um exemplo um pouco mais didático para vocês verem de fato como que a sintaxe vai ficar, ó, nós temos aqui ó, o GoPython, vírgula 7 GoesPython, é sempre o padrão a gente colocar o nome do estado, e na função a gente coloca set, que significa alterar, e repete o mesmo nome da variável de estado. E use state 0, ou seja, esse GoesPython vai iniciar com 0. Vamos ver isso aqui na prática. Voltar aqui para o nosso código. E aí aqui o seguinte, ó. Aqui no nosso código já vimos que isso aqui não funciona, tá? Então a gente vai tirar isso daqui. Isso aqui não vai funcionar. A gente vai primeiro chamar o nosso hook, né? Lá do React. Então import from React. Import o que from React? Aí eu vou colocar aqui, ó. Dentro das chaves e use state. Pessoal, por que, é que você usa as chaves aqui para poder fazer a importação? Você também entrar um pouquinho o zoom para ficar melhor de ver. Por que, é que você coloca essas chaves aqui? Ó? Eu só coloco só assim, ó, React. Eu estou importando tudo que vem do React, inclusive o use state, é claro. Mas vem muita coisa, eu não preciso de tudo. Então, com essa chave aqui, ó, eu digo, ó, eu não quero tudo. Eu quero só o use state, nada mais. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. E a gente cria aquela constante que vai ser um array que vai receber o quê? O useState. E useState esse que é uma função do React que nos retorna quem? Duas variáveis. Isso aqui também é uma desestruturação, tá? É uma desestruturação de array, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai receber vai ser a nossa variável. E eu posso dar o nome que eu quiser. E aí, vírgula, a gente coloca o quê? O set. E aí eu vou colocar aqui, ó, num goes Python. Eu vou colocar sem o traço, tá? Vou colocar tudo junto assim. Que é geralmente o padrão mais utilizado aqui, é sem espaço mesmo, tá bom? E sem esses hífens aqui, ó. E aí, beleza. Essa variável aqui, ó, não é uma variável comum. Isso aqui é uma função. Por isso que ele fica amarelinho aqui no Visual Studio Code. Porque é a função que você vai ganhar do React pelo useState para conseguir alterar o valor aqui da nossa aplicação, do nosso numGoesPython, que é a nossa variável de estado, tá? Vou colocar aqui o valor inicial como 0 e agora sim, ó, isso daqui, ó, não funciona, tá? Mas vamos só ver o exemplo aqui, ó. Vou vir para cá, ó. Vou limpar, já tá dando um monte de erro, mas enfim, vou limpar aqui, ó. Go. Ó, ele reclamou, ó. Reclamou aqui primeiramente pela questão da const, né, da constante. Mas não só por isso, eu não posso alterar aqui diretamente. Eu tenho que fazer o quê? Lembra da regrinha que eu falei? Quem manda é o React. Então você pega aqui, ó, o set nuns go Python e troca. Chama essa função e para dentro dessa função que você chamou, você coloca o quê? Você coloca o valor atual que você quer fazer a alteração. Então eu vou colocar aqui, ó, nuns go Python mais um, tá? Que é o valor que eu quero, é o valor que ele tem atualmente,
mais um para crescer, mais um ali no gol. Voltando aqui para nossa aplicação, eu vou deixar aqui limpinho. Vou clicar aqui, ó, gol, ó, observe que aqui já mudou. Aqui no console não, já vou explicar por quê. Gol, 2. Aqui ficou 1. Notem que ele está sempre 1 atrás, já vou explicar por quê, ó. Então temos 3 e aqui 2. Observe que agora sim, agora a minha interface está funcionando, ela está recebendo um valor atualizado. Por quê? Porque você pediu ao React. Quem controla a interface é o React, tá? Entendido isso, entendido o uso do use state, como que a gente cria, como que a gente monta, de onde que ele vem e por quê, a gente tem que entender que ele também existe alguns pontos de observação que você tem que levar em consideração. O primeiro deles é o seguinte: ele sempre vai alterar exatamente o valor que você passar. Então, só coloca aqui, ó, só um e recarregar aqui, ó. Na hora que eu der o gol, ele vai mudar para 1. Só que nos próximos, sempre vai ficar fixo naquele valor que você passou. Porque aqui ele é apenas uma substituição. Ele esquece o que estava lá na variável de estado, no caso do Nungos Python, que é onde armazena o valor, e ele passa a considerar apenas o novo valor. Então ele esquece. É por isso que eu preciso manter aqui a referência do valor anterior, para que assim ele consiga fazer essa soma e assim crie um novo valor a partir do antigo, tá bom? É o primeiro ponto de observação. O segundo é que o seguinte, vocês devem ter observado que aqui quando eu altero, aqui fica sempre um para trás, ó. 2, 1. Por quê? Porque aqui neste momento, na linha 10, ele ainda está dentro de uma função. Sempre que eu chamar um set de useState dentro de uma função, esse valor da minha variável de estado, ele só vai receber um novo valor, ou seja, esse meu set só vai ser chamado depois que a função terminar completamente. Então, nesse momento aqui na linha 10, a função não terminou ainda. Então, esse set aqui, ele ainda não foi executado. E isso acontece por conta do escopo das funções e também pela medida de segurança, tá? É tanto que se eu repetisse aqui 3 vezes, o que é que vai acontecer? Ele só vai atualizar uma. Por quê? Porque ele vai levar em consideração sempre a última que foi chamado, porque ele só vai executar depois que a função terminar. Então ele chamou o primeiro, na segunda ele já esqueceu o primeiro, considerou o segundo. No terceiro ele já esqueceu o primeiro e o segundo, ele vai considerar o terceiro. E quando a função terminar, aí sim esse useState vai ser executado ali, tá bom? Então, agora sim, eu vou deixar aqui a minha função bonitinha, limpa, organizada. Esse código aqui eu vou manter para vocês, vou colocar no GitHub, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo e também esse slide que eu passei para vocês eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Nesse vídeo aqui eu vou parar por aqui, tá? Porque a minha intenção nesse vídeo é apenas que vocês entendam para que serve o useState, como que ele pode ser utilizado e principalmente os pontos de observação ali que você precisa ter dele. No próximo vídeo eu vou gravar exemplos de usar o useState para tratamento de formulários, de inputs, para receber dados do nosso usuário. Tem alguns passos a mais ali que a gente precisa observar, mas para esse vídeo não ficar muito grande, a gente já entendeu aqui a importância do useState e principalmente como utilizá-lo nas nossas aplicações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que se gostaram, comentem, compartilhem com aqueles colegas que também estão aprendendo React, no nosso caso aqui, e que principalmente se você tem alguma sugestão de conteúdo para tratar, seja de React, seja de qualquer outro conteúdo, tanto do front-end como da parte de back-end, deixa aqui nos comentários do vídeo que a gente vai estar lendo e vai estar tratando na medida do possível para que possamos gravar conteúdos para trazer para vocês aqui de maneira gratuita, de maneira teórica, mas também principalmente de maneira prática. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.